agora a PEC 9, que é a maior anistia da história, e que o relatório mantém essa anistia. Transforma o piso de 30% mínimo para investir em candidaturas femininas em teto. Por exemplo, fazendo com que os partidos que tiveram 80% de candidatas, mas não deram R$1 para elas, consolidando ou centralizando tudo só em 30%, não possam ser responsabilizados, que é o caso aqui do Laranjal do PL lá no Ceará, que nós temos aqui as candidatas com R$0 cada uma, além de várias que não sabiam que eram candidatas. Mais do que isso, anistia os partidos que não cumpriram a cota de negros e negras, e anistia todos, descumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que os recursos para candidaturas de negros e negras tinham que ser proporcionais à presença na chapa, num país de maioria negra, mas de minoria de representação negra nos parlamentos, de minoria de representação das mulheres quando nós somos maiorias sociais, perpetrando a desigualdade de gênero, anistiando ou perdoando dívidas bilionárias. Nós estamos falando de 740 milhões não aplicados. E pior, constitucionaliza só 20% para candidaturas de negros e negras. E mais, vai limitar só 10% do fundo partidário, aquilo que os partidos podem ser condenados a pagar suas multas. E não adianta vir com fake news, não adianta vir com blá blá blá, para na verdade manter uma lógica que é de anistiar os partidos que descumpriram. Escândalos de corrupção, impeachment, tentativas de golpe, a política brasileira não é para amadores. O Brasil é uma república federativa presidencialista na qual candidatos ao cargo no governo são eleitos pelo povo de forma temporária através das eleições. Pelo menos era para ser assim. O que está em curso neste momento na Câmara dos Deputados, que será votado hoje, é o processo eleitoral. Está sendo votada mais uma mini reforma eleitoral todo ano, de véspera de eleição, um ano anterior ao ano eleitoral. A gente tem reformas para ajustar alguns pontos, uns pontos positivos e outros muito polêmicos. A gente vai falar hoje sobre a mini reforma eleitoral e a PEC da anistia, cujo grupo de trabalho teve só 14 dias, 2 semanas, para preparar e apresentar o relatório. Especialistas apontam erros graves, principalmente no que diz respeito à PEC da anistia, que perdoa irregularidades cometidas por políticos e partidos em campanha eleitorais. Seja muito bem-vindo, eu sou o William De Luca. Esse é o Em Detalhes, que aqui sempre traz um convidado para aprofundar um tema e analisar a temática do dia. Hoje eu converso com ele, nosso querido sociólogo, escritor e patrono do Instituto Conhecimento Liberta, Gessé Souza. Gessé, um prazer sempre enorme ter você aqui no ICL conversando com a gente. Bom dia, William. O enorme prazer é meu. Eu vou fazer um resuminho para quem não acompanhou a tramitação dessa reforma política, mini reforma eleitoral, como eles estão chamando. É um projeto que altera o Código Eleitoral, a lei da ficha limpa e fragiliza, segundo especialistas, a transparência eleitoral e a prestação de contas. O alvo principal dessa etapa é a inelegibilidade, o nome que a gente aprendeu a falar graças ao Bolsonaro e os processos que ele responde, né? O texto altera as regras de contagem de tempo para um político condenado sem pedido de disputar a eleição. O relator dos projetos é o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Ele defende que a data do pleito deve ser o marco inicial para o prazo máximo de 8 anos de contagem para inelegibilidade. Vou trazer outros temas da reforma mais para frente, mas eu quero começar conversando com você, professor, sobre esse ponto. Muitos especialistas dizem que isso ajuda a impunidade. A mudança faria com que o prazo passasse a contar no momento da punição, ou seja, não no final do mandato. Por exemplo, se a pessoa fosse punida agora, ela só seria punida a partir do final do mandato, em 2026, por exemplo. Com a mudança, o prazo passa a contar a partir da data de punição. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse ponto da reforma. É um absurdo, né? Isso, porque não faz nenhum sentido. E a pena não tem porque ela ser alastrada até o fim do mandato. Isso não faz nenhum sentido. Isso é uma manobra, obviamente, uma manobra diversionista para você, no fundo, você contribuir para a impunidade. Você está aí dando um tempo extra para essas pessoas que comprovadamente erraram e que elas podem continuar aí, eventualmente, por anos seguidos, né, usando o seu poder de influência, etc, etc. Né? Isso, obviamente, é um cerceamento da justiça e da atividade, enfim, de você punir quem pratica mal feito. Então eu acho que essa é uma novidade ruim, porque ela contribui para a impunidade e ela também estimula que a pessoa possa continuar usando do seu poder político, etc., para auferir vantagem
Esse ponto é importante, professor, porque o Brasil teve nas eleições passadas um número recorde de pessoas pretas e pardas eleitas, mas ainda continua com um gap muito grande de representatividade. E essa proposta dessa mini-reforma eleitoral ataca principalmente essas candidaturas. O valor hoje que é destinado às candidaturas negras é de 50%. Segundo a proposta dessa mudança eleitoral, dessa mudança da mini-reforma eleitoral, o valor cairia para 20%. Em um país que tem a maior população negra fora da África, é mais um golpe nessa tentativa de aumentar a representação das pessoas negras, né, professor? Exatamente. Essa é uma notícia terrível, porque a gente deveria estar avançando nisso, deveria estar cumprindo as cotas anteriores e devia estar aumentando isso. Ou seja, é extremamente importante, porque no fundo você tem aí aspectos que são combinados, não é, William? Porque a maior parte da população negra, ela é pobre. Esse é um dado fundamental. Você pôr negros ricos no parlamento, eu não sei qual é a diferença disso com um branco conservador rico também. Isso é algo que é extremamente importante, entende? Eventualmente, as candidaturas negras deveriam ter que comprovar uma ascendência em situações difíceis, o que vai ser de verdade para 99% dos negros, né? Mas é extremamente importante que não esse 1% que teve mais vantagens comparativas do que o outro, etc., maior conhecimento, melhor escola, etc., possa apenas eles atingir. Isso tem que abranger, né, o universo das pessoas negras e o universo que mais sofre. Quer dizer, é muito interessante não só aumentar a participação dos negros, porque, enfim, é o setor não só majoritário, mas o que vem sendo perseguido, humilhado há séculos. Quer dizer, é necessário fazer uma retribuição histórica disso, e essa lei é um dos elementos, é um dos instrumentos para isso, mas eu acho também, entende isso, que ela não deve cair na armadilha do identitarismo neoliberal, entendeu? O mundo não está só dividido entre brancos e negros e homens e mulheres, entende? O mundo está dividido especialmente entre pobres, humilhados e explorados e ricos. Então é muito importante que a gente saiba que esses negros que estão sendo, enfim, que estão tendo essa oportunidade, tenham essa experiência do sofrimento e da humilhação, que é o que vai possibilitar que ele tenha efetivamente um trabalho e uma candidatura importante para aquilo que essa lei pensa. E você quer representar quem está por baixo. Você quer representar a quem não tem chances, a quem não teria chance de outro modo. Então é muito importante que a gente tenha isso, e isso é de fácil comprovação. Você tem aí juízes negros, né? E que são pessoas que estudaram em escola pública, com a mãe solo, etc. Entendeu? Que estão comprometidos com ações democráticas desde o começo. Então, essa história de vida, eu acho, tem que estar acoplada à candidatura. Não pode ser só uma candidatura sem essa relação, porque senão tira o espírito da coisa. Se você pôr negros que vão se identificar com os valores da classe opressora, ou seja, especialmente a riqueza, entende? Esse cara isso não vai fazer nenhum bem, tanto para a causa dos negros, para a causa da luta pela desigualdade e antirracista. Professor, um outro ponto importante dessa reforma, que também tem sido criticado por muitos especialistas, é sobre a mudança das candidaturas femininas. Vou explicar para vocês como é que funciona hoje. Hoje, a lei restringe o rol de vítimas de violência política às mulheres já presentes na política. A mudança da lei é uma mudança positiva, amplia o rol de violências para pré-candidatas que sofrerem qualquer tipo de violência. O problema é o outro ponto da mudança, professor. Hoje, partidos e coligações devem preencher o mínimo de 30% de candidaturas, e aí, com a mudança da reforma, estabelece que a cota mínima de 30% das candidaturas sejam de federações, definidas pelo total e não somente pelos partidos. Na prática, reduz a participação feminina, a obrigação dos partidos de ter participação feminina, o que, nesse contexto que o professor explicava pra gente, de falta de representatividade de pessoas negras, de mulheres, é mais um problema nesse nosso problema de representação, né, professor? É algo terrível, né, William? Quer dizer, a gente está aí num país que é um dos países mais machistas e sexistas do mundo. Ou seja, existe, enfim, um racismo estrutural contra as mulheres, entendeu? Ou seja, você tem aí um ódio contra as mulheres que é silencioso quase sempre, etc., mas que une todas as pessoas em instantes aí como esse. Isso é fundamental, você tem que ter. Quer dizer, os países escandinavos e a Alemanha, que são os países onde as mulheres têm mais direitos, né? Quer dizer, as mulheres têm
direito, né, de 50%, às vezes mais, em todas as competições para cargos, empregos públicos, etc., e também na política, né? Por exemplo, esses países eles quase sempre são regidos por mulheres no comando, etc. Eu estou me referindo aqui a Noruega, a Suécia, a Alemanha, a Dinamarca, etc., etc. Países onde essa questão foi discutida, criticada, ou seja, a gente tem aí um longo caminho, que no fundo isso é um retrocesso, isso devia estar aumentando ele, né? E não diminuindo. Isso é um tema. E eu acho até que esses aspectos, né, uma reforma política, ela tem que ter um amplo debate público, entende? Quer dizer, não só as pessoas opinarem, mas as pessoas compreenderem o que está em jogo, percebe? Isso nunca é feito, entende? Quer dizer, tinha que ter um horário aí e tal, que todas as televisões, redes sociais, etc., fossem informados e esclarecidos acerca dessa questão. Esse é o aspecto principal. Você tem que fazer com que a sociedade pense de um outro modo, para que possa pressionar esses maus políticos, né, que querem manter esse patriarcado aí por mais 1000 anos. Isso que você fala, professor, é muito importante, porque, como eu falei no começo do programa, o prazo de tramitação, desde o relatório chegar à comissão, foi de 14 dias, né? O que explica um julgamento tão assodado assim e uma reforma que vai mexer em importantes candidaturas, como candidaturas de mulheres e de pessoas pretas, né, professor? Isso já está comprometido desde o começo. As pessoas que estipularam esse prazo exíguo o fizeram de completa consciência para que não pudesse haver discussão ampla e para que conchavos obscuros pudessem determinar esse tipo de retrocesso que a gente está vendo. A base do governo apoia essa proposta. O relator é um relator do governo, né? O deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, que tem defendido as propostas dessa medida. O professor acredita que nesse momento de se proteger, já que a reforma, a maioria das propostas da reforma, eu vou falar sobre a PEC da anistia já também, a maioria das propostas dessa reforma são propostas que protegem o que a gente chama de classe política, né? Esse grupo, ele é muito bom em se autoproteger e nesse momento o governo e a oposição se juntam para poder se defender, professor? É perfeito, eu acho que você toca na questão principal, né? Porque no fundo é essa classe política, né? É uma classe política que antes era eleita com fundos privados, entende? Quer dizer, a gente tem uma desconexão na democracia brasileira muito importante. Apenas o presidente tem uma relação direta com a questão de projeto nacional. Só o presidente toca nas questões importantes, só o presidente toca nas questões estruturais, etc., etc. E o vínculo de representatividade é com a presidência, ou seja, é algo tipicamente de um regime presidencialista, etc., que já teve um império antes e tal. No fundo, o que a Câmara tem tentado conseguir, e desde o golpe ela fez avanços importantes nisso, é levar esse presidencialismo popular ao imobilismo, ou seja, para que o Congresso seja uma casa que simplesmente homologa, né, aquilo que a Faria Lima manda que o pessoal faça ou que o agronegócio e tal. Quer dizer, no fundo, a Faria Lima está acima do agronegócio, porque é ela que garante os maiores lucros aí para esse pessoal. E não à toa, os bancos são não só donos aí de todas as empresas de comunicação, como são também os maiores financiadores. O fato agora de você não ter mais financiamento privado foi substituído por esse parlamento por emendas que você usa para você achacar o governo, entende? Quer dizer, então, o processo continuou. E isso faz com que haja o quê? Haja uma reprodução dessa classe, né? Alguma, quer dizer, se você sobra ali, você tem normalmente de 100 a 120 deputados mais progressistas, mas tem 400 ali, né? Entende? Quer dizer, que só tem interesses corporativos, lobbies obscuros. Esses 400 deputados, eles estão aí há 50 anos, William, entende? De um modo ou de outro. A função deles é evitar qualquer mudança importante nesse processo de expropriação de riquezas que está montado entre nós. Obviamente, quando você põe gente nova, mulheres e negros, especialmente, você está ameaçando. É uma reação. Agora, eu acredito que não há saída possível sem que esses aspectos fiquem explicitados para o grande público, percebe? E que haja uma pressão, portanto, popular, forçando o parlamento, entende, a ter um outro tipo de atitude. E é muito, muito triste ver que o PT esteja apoiando, né,
uma medida tão restritiva e reacionária. Hoje cedo, a comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa essas propostas todas, houve um adiamento em relação à PEC da anistia, que a gente falou, eu vou falar um pouco sobre ela agora para perguntar para o professor. Os outros pontos da reforma devem ser votados hoje, após passarem na comissão especial, 14 dias de tramitação só, mas em especial a PEC da anistia foi realizado um pedido de vista. A PEC, ela impede sanções de qualquer natureza, como devolução de valores, multa ou suspensão dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. O relator é o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, e o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Durante a discussão do texto, hoje cedo, o deputado federal Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, disse que estava impressionado com a aflição e a celeridade para votar essa anistia. Diz o Chico Alencar que é um trator para que partidos não paguem cerca de 40 milhões de reais aos cofres públicos por descumprirem leis que eles mesmos, no caso os deputados, elaboraram. É outro ponto importante, pelo menos agora com pedido de vista, mas a PEC da anistia é outro absurdo, né, professor? Os partidos não pagarem multas por descumprimento de leis que o próprio parlamento criou. É mais do que a gente estava conversando antes, é o mesmo sentido de você garantir impunidade, né? A gente já tinha visto isso antes aqui no começo da nossa discussão. Isso é um desrespeito, no fundo, né? Você monta uma lei, na hora dela ser aplicada, você muda as regras do jogo. Quer dizer, você está enganando, isso é uma fraude com o público. E isso toca naquela questão que a gente estava conversando antes, ou seja, dessa continuidade, dessa reprodução, desse cancro político, no fundo, quer dizer, que foi montado entre nós, como tem maioria de votos, eles não têm a menor vergonha de fazerem coisas como essa. Não vai ter, não vão ser punidos por isso, né? Sequer a imprensa vai incomodá-los muito, porque a imprensa só faz um pouquinho, a imprensa também é do mesmo pessoal que mantém esses políticos nessa posição. Porque eu acho sempre importante, William, a gente perceber o contexto geral dessa coisa. Não é só uma coisa desses políticos, etc. É um esquema socioeconômico, político que está por trás, querendo se reproduzir e tal, e os aliados disso, quer dizer, especialmente a imprensa privada, etc., que, enfim, evita esse assunto, não expõe as pessoas, não explica o que está acontecendo, etc., etc. Mais uma vez, só a pressão popular é que pode fazer com que essa reprodução ad infinitum aí, né, é uma espécie de establishment, né, um negócio assim, é quase uma nobreza de Estado, entende? Porque os caras têm a garantia que vão ser reeleitos. Como um deputado é sempre ligado a questões que são muito fragmentadas e tópicas, construir uma ponte não sei aonde, uma estrada não sei aonde, etc., etc., ele garante isso e ele domina aquela região, entende? Quer dizer, dando muito pouco, né, em troca de uma coisa que ele vai poder usar em benefício próprio e não das pessoas da região. Ou seja, a gente tem que ter uma reforma política em relação a isso, né? Quer dizer, a gente tem que rever os canais de representação. E a questão principal de qualquer reforma política é como fazer para que o abuso do poder econômico, do dinheiro, seja blindado. O resto é bobagem. Não é exatamente bobagem, mas são coisas secundárias em relação a isso. Porque exatamente o que a gente está vendo aqui é como o dinheiro, direta ou indiretamente, garante a reprodução infinita de uma forma de poder que desvirtua o processo democrático por dentro. Você envenena o processo por dentro. A gente tem mais um minutinho só de programa, professor, então eu quero aproveitar para agradecer o senhor pela entrevista, pela conversa aqui no nosso Em Detalhes e dizer, apesar do tempo assodado, só nos resta pressão contra essa medida, né, professor? Exatamente. Essas coisas que o ICL está fazendo exemplarmente, William, e você ajuda muito nisso. Parabéns pelo seu trabalho e essas discussões têm que chegar ao máximo de pessoas possível. Essa é a única efetiva reação e resistência. O Em Detalhes de hoje conversou com o professor, sociólogo, escritor e patrono aqui do ICL, Gessé Souza. Professor, obrigado novamente pela participação. Obrigado, William. Um abraço para todos. Até mais. A gente está chegando no finzinho do nosso Em Detalhes, só lembrando, a gente vai ter uma palestra gratuita com a Monja Cohen, Como Vencer a Ansiedade e o Estresse, no dia 28 de setembro, às 8 horas da noite, com moderação do nosso Eduardo Moreira, do nosso Edu. Você pode se inscrever através de icl.com.br/emdetalhes. O videocast Em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar amanhã, às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. A gente fica por aqui com Em Detalhes.
Eu, William De Luca, fiz a apresentação do videocast em detalhes. O roteiro é de Ana Carolina Navarro. A coordenação é de Gabriela Varela. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de Matsu, César Degani, Fabiano Nunes e Gabriela Varela. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas é de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva é de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Esse episódio usou áudios da deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.